sociais e fiscais, investir em infraestrutura parece um luxo, mas é exatamente o contrário. A gente vai conversar hoje no Além das Manchetes com alguém que entende muito e a fundo sobre investimentos, finanças e infraestrutura. Vinícius Tadini, presidente da Abdib. Mas não só isso. Fica aí que a gente volta logo depois da vinheta. Eu sou a Mara Luque, você está aqui no Além das Manchetes, que é gravado no Belas Artes, no REAG Belas Artes. E a gente vai conversar com o Venilton Tadini. Venilton, eu falei aqui que você é presidente da Abdib, mas você já foi diretor do BNDES, diretor de infraestrutura do BNDES. Exatamente. Você já foi diretor Do Tesouro. do Tesouro Nacional. Você já foi presidente do Banco Fator. Perfeito. E a gente se conhece esse tempo todo, hein? Esse tempo todo, né? Sem dúvida nenhuma, com grande satisfação, diga-se de passagem. A grande fonte nessa área. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui para essa conversa. Agradeço o convite, Mara. Para nós é uma oportunidade muito importante, dado as transformações ocorridas nos últimos anos no setor e as perspectivas que temos pela frente. Logicamente, não sem ainda alguns obstáculos a superar. Pois é, a gente estava aqui nos bastidores conversando e você estava me mostrando uns números que me surpreenderam. Eu achei que o investimento em infraestrutura estava declinante, mas não está. Não, de fato não está. Nós tivemos realmente um período bastante difícil, que foi justamente o momento em que ocorre a Lava Jato. Uma série de projetos estavam em desenvolvimento, inclusive sendo tocados pelas grandes construtoras, que foram atingidos de maneira bastante substantiva pela Lava Jato. Pelo envolvimento das grandes empresas na operação. O processo que ocorreu na relação com o setor público. As empresas eram efetivamente, seja através das questões de terem virado também concessionárias de serviço público, tocando grandes projetos, como também na parte de construção pesada. Então, foi um tsunami que veio e atingiu o setor. E isso, nós tivemos, você lembra bem, em 2015, 2016, o país caiu 3,5% do PIB a cada ano. Então, efetivamente... Foi brutal, né? Brutal e advindo principalmente da questão do ajuste fiscal. Logo depois disso também teve a colocação da PEC do teto, e então continua ainda, dadas as restrições finais e com um teto onde você privilegiava as despesas correntes e cortava as discricionárias que eram os próprios investimentos, aquilo mais uma vez afetou. Mas a partir de 2017, com o programa de parcerias de investimento que foi implantado logo no primeiro dia do governo Temer, diga-se de passagem, você começa uma nova era. Né? A gente começa a identificar depois, tem um arco-íris que aparece, aonde eu diria para você que praticamente repete o que aconteceu com as privatizações no início dos anos 90, com o Plano Nacional de Estatização. Né? O que aconteceu ali? Aquela criação do Programa de Parceria de Investimentos, ele retoma o processo de governança do Estado. Você tem ali no próprio programa, nas estruturas do Executivo, articulado os ministérios, as instituições financeiras oficiais e também esse programa estava subordinado, ao exemplo do que foi o início do PND, à própria Presidência da República. Então tinha muita força nas decisões e nas orientações de prioridade para o crescimento da infraestrutura. Diagnósticos passaram a ser melhores elaborados. Você teve também o que eu chamo de articulação do Estado, não só do Executivo, né, dos ministérios e também das instituições oficiais de crédito, mas também com o Tribunal de Contas da União, passou a ter uma relação mais próxima
da estruturação de projetos, né? Ou seja, você passa a ter uma governança maior nos projetos. Efetivamente, você passa a ter uma governança de Estado. Você tem agências reguladoras. Não se corra o mesmo risco do passado, de ter uma paralisação por conta de uma operação de investigação. Sem dúvida nenhuma. Foi fundamental e também tirou o ranço que os órgãos reguladores tinham em relação ao Tribunal de Contas, em relação do Tribunal de Contas com a estruturação de projetos do Executivo. Então, houve efetivamente um restabelecimento, se é que algum dia houve, de uma harmonia nos órgãos, não só de normatização, de execução e de fiscalização e controle. Isso foi uma mudança estrutural que ocorreu. E com isso você volta a ter uma forma de organização, de priorizar minimamente o planejamento dos projetos a serem executados nos vários segmentos de atividade e com uma mudança muito forte na capacidade técnica de estruturação de projetos, de mitigação de risco, de estabelecer critérios adequados para a realização do investimento, que antes entrou, tem que fazer o investimento de tanto. Mas vai ter demanda para esse investimento. Né? Então, hoje, você tem gatilhos para demanda. Retorno também foi uma das coisas fundamentais. Eu lembro que no governo Dilma, né, tiveram alguns projetos, porque esse é um problema do Brasil. Você tem taxas de juros tão altas que você ter projetos que tenham um retorno maior que a taxa de juros é um desafio. Nossa, sem dúvida, para ter alavancagem positiva. O que aconteceu naquele momento, você começa efetivamente a ter maior clareza na forma de tratar o retorno do projeto. Nós tínhamos, no passado, até aquela ideia de que, olha, o setor público pode fixar o retorno do empreendimento. Exatamente. E isso eu lembro de alguns projetos, por exemplo, que o retorno fixado era mais baixo que a taxa de juros. Exatamente. Não faz o menor sentido. E o custo médio ponderado de capital, lá, o que é a taxa de desconto do projeto, também ela era de uma maneira muito fixada de maneira arbitrária, sem considerar o que você está falando, as taxas de mercado. Então, quanto maior é a taxa, maior essa taxa de desconto, você tem o valor presente do projeto menor. Né? Agora, se você estabelece uma taxa básica forçada, o que significa? O valor do ativo fica mais alto. E aí você vai ter problemas lá na frente, porque aquela taxa não vai acontecer. Não vai cair a taxa de juros como deveria, o risco não vai submergir, a mitigação entre público e privado não poderia ser arbitrada como foi. Então, nós evoluímos muito nesse quesito e mostra de 2017, 2018 para frente, como você tem sucesso em praticamente todos os leilões. E é aí que você tem uma recuperação forte dos investimentos em infraestrutura. E não só isso, recuperação forte do investimento, mas também de entrada de novos players. Você pega, por exemplo, nos aeroportos, os melhores players do mundo estão aqui dentro. Então, você pega na parte do que foi feito no Brasil de rodovias, não tem programa similar. E duvido que tenha algum país que faça melhor estruturação de projetos de rodovias que o Brasil. Bom, o governo do estado de São Paulo, né, que está mais de décadas trabalhando nisso, o que você percebe é uma qualidade da malha rodoviária e a redução de acidentes que ocorrerem. E São Paulo, pela densidade econômica, ele já conseguiu avançar 55% da malha do estado com a participação privada. E saneamento? Saneamento, ele tem, falando de rupturas, o importante, a nova regulação do setor de saneamento. Né? Essa regulação ela foi realmente muito discutida, a BGI participou disso muito, aliás, como discutiu em toda a parte de estruturação de projetos, para realmente você trazer também, dada a
fragilidade fiscal do Estado, conseguir retomar os investimentos. E a mesma coisa aconteceu no saneamento. O saneamento, dados básicos, mas uma coisa que é inaceitável, você ter 50% da população sem ter coleta e tratamento de esgoto. Eu não estou falando... Esse número é alarmante, alarmante, né? E é uma coisa que absolutamente com consequências terríveis. Saúde, educação, porque você não tem saúde boa para criança, com água contaminada, vai dificultar. Afeta, tem impacto em todo o sistema de saúde pública. E, olha, ele tem transtornos na parte previdenciária, porque ele acelera a pessoa saindo do mercado de trabalho, antecipando... E como é que estão os investimentos nesse setor específico? Olha, só para você ter uma ideia, você me permita aqui usar uma cola para dar números corretos, né, nos nossos levantamentos. No caso específico de saneamento, nós tínhamos uma média de investimentos 2017 até 2020 em torno de 17, 18 bilhões ao ano. Tá? Esse valor foi subindo. Hoje já passamos de 30 bilhões e certamente nós acreditamos que 25, aqui 24 foi 31,4 bilhões, que a gente chegue a 35 bilhões. Isso daí representa quanto para tentar reduzir esse índice alarmante que a gente tem de população sem saneamento, sem o atendimento adequado, né? Aqui é o seguinte, o que a nova regulação do setor de saneamento previa é chegar com a universalização dos serviços em 2033, né? Nós não vamos chegar em 2033, mas pelas nossas contas e os investimentos que vêm ocorrendo, que na nossa conta, ele chegando a 50 bilhões no ano e se manter durante 8, 10 anos, a gente chega lá em 2040. Mas o que está acontecendo é uma verdadeira revolução, né? A quantidade de concessões que já passaram para a iniciativa privada que fizeram um volume desses investimentos alcançarem, podemos não chegar na universalização em 2033, mas a gente vai fazer em 7 anos o que não fez em 70. E com a participação privada, aqui nesse gráfico aqui você vê. Esse modelo, quanto é a participação privada em participação, qual é a participação do setor público? Porque você tem um esgotamento da capacidade de investimento do setor público. No caso do setor público, como você está tratando de um segmento que tem demanda reprimida, logicamente você tem, com um bom modelo, como tem sido feito, por exemplo, em Alagoas, está sendo feito no Pará, já foi feito também no Rio Grande do Sul. Então, o setor privado tem entrado e investido. E sem contar o grande exemplo de partida, que foi emblemático pela importância da unidade federativa, que foi o caso da SEDAI no Rio de Janeiro. Lá são investidos bilhões pelo setor privado e aquilo tem avançado de uma maneira fantástica. Então, você tem um conjunto, a gente tem isso muito detalhado, dos vários projetos que já foram licitados e a relação que o BNDES tem de estruturação e da Caixa Econômica também, do horizonte que nós temos de investimentos de projetos bem estruturados. Quer dizer, a perna do setor público é Caixa Econômica e BNDES. Do ponto de vista de estruturação. E também poderá ser do ponto de vista de financiamento em alguns casos e muitos outros casos são através da debêntures de infraestrutura. Debêntures de infraestrutura ainda tem isenção fiscal? Por enquanto, né, falando, aí você toca numa questão que é fundamental e me permite fazer uma digressão. O que nós temos visto nos últimos anos? Que não só nós melhoramos na capacidade de estruturação dos projetos, como eu mencionei,
nós também evoluímos na estrutura de funding para o programa. Concretizando. Porque nós temos, no último ciclo que tinha ocorrido, basicamente se usou BNDES, se forçou demais a participação do banco. O banco chegou a quase 400 bilhões de liberação ao ano. Aí ele foi para o outro extremo, depois da criação do TLP, ele veio para 75 bilhões, né? Há 4 anos atrás, 3. O que começa a acontecer? O BNDES ele se preparou, não mexeu na TLP, né? Está remunerando o recurso do FAT, mas você começa a trabalhar instrumentos de captação importantes como o Fundo Clima. O Tesouro emite green bonds no exterior, eles são captados a taxas menores e vão capitalizar o Fundo Clima, por exemplo, e para financiar projetos de transição energética. Você tem, por exemplo, a letra de crédito e desenvolvimento, que foi criada justamente para ser um funding para o BNDES mais barato do que a TLP. E, por último, não menos importante, e com a aprovação do Congresso, um subsídio, como tem em qualquer lugar do mundo, para inovação. Foi criada uma linha de inovação, passando pelo Congresso Nacional, que atinge BNDES, a FINEP e Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, essa estruturação que foi feita no Banco de Fomento foi jóia. A segunda são os bancos de fomento trabalharem de forma articuladas, não competitivas. Então, você vê Caixa, Banco do Brasil, as instituições que praticamente repassam o FCO, o Fundo do Nordeste, o BASA, o BNB, estão trabalhando nesse sentido de forma articulada, inclusive o BNB agora acabou de entrar como associado da BGIP, o BNDES já é, a Caixa já é, para fazer estruturação de projetos também na região. Então, isso tudo permite que você tenha boa qualidade de projetos e a instituição, antes de conseguir algum tipo de apoio financeiro, que, repito, ele pode ser via financiamento ou pode ser via compra de debêntures emitidas por aquela empresa. De capitais. E, veja, eu falei da parte de fomento que funcionou legal. Qual a segunda parte que funcionou legal? Mercado de capitais. Quando foi criada a TLP, você aumentou muito o custo do BNDES, o investidor ele foi para debênture incentivada, né, que era para a pessoa física, basicamente. Passou de 50 bilhões. Nossa. Né? E depois nós trabalhamos para atingir o investidor que, de fato, faz a infraestrutura acontecer, porque ele tem exigências de longo prazo para efeito do seu equilíbrio atuarial. Tipo instituições, fundações. Os investidores institucionais, as fundações, tá certo? Então, foi criada a debênture de infraestrutura, que é o incentivo dado ao emissor para ele, via taxa, atrair investidor institucional. Isso é fantástico. Então, você tem fomento, eu já te disse, mercado de capitais, que nenhum ciclo de crescimento do Brasil, né, eu falo depois, que antes de 30 era pré-capitalismo aqui, teve mercado de capitais participando de um setor de longo prazo com o mercado de capitais. Isso é interessante, porque no passado se falava muito do BNDES competindo com o mercado de capitais. Na verdade, esse modelo, eles se complementam. Porque na realidade ele competia mais com o financiamento, porque praticamente você não tinha estruturas de mercado de capitais ainda montadas, né? E que eles chamam de crowding out, né? Fazia para fora, inclusive com os multilaterais. Hoje isso não ocorre. Quando você trata também dos multilaterais, eles trabalham em parceria com o BNDES, dividindo riscos e possibilitando você avançar numa modalidade que é fundamental para a infraestrutura, que é o Project Finance Non-Recourse, principalmente, onde você tem como garantia a receita futura do empreendimento e não receita de natureza corporativa no balanço da empresa. Porque aí o cara financia um e para, né? Não tem como. Então, essa mudança que a gente tem trabalhado com a SUSEP, com a CNSEC,
é fundamental na estrutura de seguros para você dar garantia para a instituição financeira para fazer o Project Finance no recourse. E, nesse caso, você junta duas demandas importantes, sob o ponto de vista econômico para o país estrutural, Sim. que é o financiamento da infraestrutura e essas instituições, essas fundações, elas precisam de ativo para botar na carteira. De longo prazo, para fazer frente às obrigações passivas que vão ter. Exatamente. E esses projetos, repito, já teve problema com as fundações investindo em projetos não bem estruturados. E isso cria anticorpos. E com a taxa de juros elevada, elas tentam ficar fora do risco. Com um incentivo desse, e a gente acredita que no prazo de 1 ano, você vai ter de novo uma redução de juros, essas instituições vão poder entrar mais forte. Cá entre nós, são 1,5 trilhão de patrimônio fora desse mercado, praticamente. Não pode. Você pega Europa, você pega Canadá, você pega a Ásia, quem faz esse financiamento é o institucional. É financiamento a longo prazo, tá certo? Como é que você vê a trajetória? Quer dizer, quais são os desafios ou que você tem para enfrentar para aumentar esse volume? Porque houve um aumento, Sim. mas está longe do ideal, como você bem colocou aqui, em termos até de dinheiro disponível. Exatamente. Como é que isso vai se comportar? Como é que você vê isso se comportando aí nos próximos? Inclusive, você tem em 2026 uma mudança ou não de governo, você tem uma eleição. Sem dúvida nenhuma. Veja bem, só para completar a estruturação de FUND, depois até você vai poder verificar aqui, tudo isso que eu falei de fatores positivos, estruturação e tudo mais, ele tem depois um quadrinho que fala do novo padrão de financiamento. E eu ainda não falei da última perna que é fundamental, que não usamos no ciclo anterior, mas historicamente sempre usou. Agora, o mercado de capitais não tinha. Recursos externos. O governo lançou um programa que se chama Brasil Ecoinvest. Por que ele é importante? Porque ele trata da questão de você minimizar o risco cambial, que sempre foi, dada a nossa volatilidade cambial, um inibidor, seja de lá fora quem coloca dinheiro aqui, seja quem daqui tem isso no seu balanço. Então, esse programa, olha, maravilhoso, Tesouro trabalhou com muita competência. Funciona como um hedge, câmbio. Ele tem várias estruturas de proteção. Ele tem um blended finance. Você vai pegar um recurso, você complementa com outra natureza de recurso em termos de fonte, ou com multilateral e tudo mais, e dá um conforto. O outro é a liquidez cambial. Ele tem, inclusive, feito leilões onde participam o Itaú e outros bancos, onde para cada que o Tesouro coloca, eles colocam 6. Para quê? Para dar um financiamento específico para quando tem um choque cambial, diluir isso no tempo, porque sempre ele acaba se diluindo. Só que a hora que você toma a cacetada inicial, que é duro você segurar, quebra seus covenants, faz um arrasa quarteirão. Então, isso tem. E o terceiro é proteção cambial através de derivativos, também com os bancos multilaterais e bancos privados no Brasil. Isso significa dizer que você tem uma estrutura hoje que, infelizmente, não foi feita no passado, quando a taxa internacional estava, inclusive, bem mais baixa, de não se captar recursos de fora por conta da volatilidade cambial. Não por questão cambial, né? Porque o país tem 350 bilhões. Isso que eu ia falar. O risco cambial hoje, ele é bem menor do que já foi no passado. Do ponto de vista país, sim. Mas do ponto de vista de empresa, que era o problema. Agora você tem as reservas e trabalhou no projeto, nas empresas. Então, essa estrutura de funding e mais emissão de títulos, às vezes, pelo Tesouro, que eu falei que vai para o Fundo Clima, faz um desenho de fomento, mercado de capitais e recurso externo. Nunca antes na história desse país em ciclo de crescimento teve isso. E é uma coisa muito, muito importante. E ou as pessoas não entendem ou não percebem a importância que isso terá, inclusive do ponto de vista de pressão menor por erário.
porque ele está saindo de fontes estruturadas. Pressão sobre erário e receita, porque você Não tem dúvida. estimula muito a economia. Exatamente, geração de renda e emprego. Agora, nem tudo são flores, né? E você está perguntando o que falta ainda atingirmos e efetivamente continuarmos com esse programa. Bom, a coisa que chama mais atenção, em primeiro lugar, são ações que passam a dar tiro no pé do próprio programa que está estruturado. Por exemplo, a questão de você taxar as letras de crédito de desenvolvimento, né, através da medida provisória, e taxar os debêntures de infraestrutura. Elas estão na MP? Na infraestrutura? Eu não lembrava, eu sabia da LCA, LCI, mas não estava lembrando. A LCB, tá certo? Por quê? Porque afeta o fundo do BNDES e afeta o mercado de capitais na captação dos papéis com a debênture de infraestrutura e a debênture incentivada. Mas Cadante não conversou com a Haddad, não? O presidente do BNDES, o ministro da Fazenda, conversaram um pouco sobre isso, não? Não sei. Eu acho que o Mercadante, nós somos contemporâneos de faculdade, mas eu acho que deve ter tido até dor de pedra no rim quando essa coisa apareceu. Porque ele está fazendo um trabalho excelente, a gestão do BNDES. Muito bem feito, muito bem estruturado. Ele, Nelson Barbosa, a Luciana na área de infraestrutura e mudança climática e transição energética. Então, isso aqui não pode. Você está em um programa, você tem uma definição de médio e longo prazo, você está fazendo os projetos bem estruturados, você estruturou o fundo, você chamou um cara para esse jogo e, de repente, você chega para o sujeito e fala que a regra mudou. Mudou no meio do caminho. Mudou no meio do caminho. Isso te criou muito problema? Veja. Esses projetos? Vamos separar. Você tem dois momentos. Você tem um momento em que as empresas já ganharam licitação e grande parte delas já equacionaram o fundo dos projetos. Essas vão continuar. Então é por isso que tem uma inércia, que a taxa de juros de curto prazo não pega essas empresas. E do ponto de vista de demanda, praticamente esses setores são de demanda reprimida. Então não é demanda que vai fazer mudar. É um projeto de longo prazo e vai continuar estruturado. Agora, aquilo que você tiver que emitir a partir de janeiro de 2026 e que não havia sido integralizado, você vai chorar sangue para fechar o seu fundo se ainda não tiver fechado. Ou seja, essa medida, ela cria um entrave forte numa coisa que estava indo bem. Isso, é uma insensatez do ponto de vista de política pública, entendeu? Insensatez. É interessante você colocar. O retrocesso. Porque, por exemplo, no caso das LCIs, né, para Minha Casa Minha Vida, para, enfim, financiar, porque parece que você está taxando alguma coisa que é para taxar os ricos, mas na verdade não, é para incentivar dinheiro para aqueles setores. Não é verdade. Agora, veja bem, se você pegar as estruturas do mercado de capitais, de fato, o imobiliário e agrícola são dois setores que já são hiper incentivados. Você tem plano safra, você tem estruturas de financiamento específico para a parte agrícola. Agora, infraestrutura você não tem. Nós não somos que nem, por exemplo, a área agrícola, que é fundamental, o papel da Embrapa, os investimentos que têm sido feitos, a inserção internacional, mas infraestrutura é um fator de competitividade para a indústria e para a agricultura também. Então, se eu não tenho boas rodovias, boa estrutura portuária, não tenho malha ferroviária, eu vou sofrer. E tirar o incentivo dessas letras vai ser um entrave. E veja bem, como você tem, eu disse, um grupo grande de projetos já em andamento, você tem uma inércia da permanência desses projetos. Mas novos projetos? Para novos projetos, a partir das licitações de janeiro, o que pode acontecer? A empresa também pode entrar e dizer o seguinte, olha, projeto que tem a remuneração de outorga, em vez do cara pagar 100, o bid dele vai chegar a 80. Né? Por outro lado... Ajusta o preço pelo outro lado. Exatamente. Tarifa, eu podia dar um desconto de 15%. Não dá para dar mais que 5%. Você está entendendo? Ajusta por ali e aí vai ver a forma de captação. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ter impacto. Ou no erário, que vai receber menos dinheiro pelo direito de outorga, ou vai pegar na sociedade e aumento de tarifa.
Benito, você é um economista muito experiente, conhece muito isso que a gente está tratando aqui, todas essas questões fiscais Uhum. do governo. Quer dizer, o governo ele está numa encruzilhada, porque ele na verdade, e esse exemplo é um exemplo muito claro disso, ele tá precisando pagar coisa de curto prazo, então está pegando dinheirinho ali, dinheirinho aqui e tal, para tentar cobrir isso. E aí está descobrindo uma outra parte. Isso. E além disso, está fazendo, como você diz, afetando setores importantes de médio e longo prazo e não está resolvendo o problema fiscal de médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, a questão da necessidade de uma nova reforma da Previdência, é preciso trabalhar com a redução dos tipos de incentivos mesmo, que foram dados para vários setores. Tributário, que é o chamado gasto O gasto tributário, tributário, que são os subsídios que dá para setores que não... principalmente pelo fato de você ter vários daqueles regimes especiais de isenção, você ter feito para uma política anticíclica depois do subprime, só que não saiu mais, né? A história da Covid também, os incentivos para a Covid, que para setores que sofreram, ok, justo. Sim, mas Quando a Haddad divulgou aquela lista lá de quem estava recebendo, você fala... não dá. Então, aí, efetivamente, é aquela coisa, é um tipo de programa. Ah, vai tirar de uma vez, tá bom, então vamos fazer uma escadinha. A gente pega e vai tirar 10% ao ano. Você não vai morrer por causa desse 10% ao ano se perder isso aqui. Você não vai deixar. Ali é um problema que o governo tem que atacar. Os gastos tributários, ali tem um ponto... Tem. E aí que é o interessante. Só que o governo atacar é uma coisa e a implementação é outra coisa, porque também passa pelo Congresso. O Congresso, tudo que for aquilo que o governo também coloca como benesse, ele permite. Tudo aquilo que for algum tipo de maldade, ele veta. Ele fica na posição confortável. É tirar a benesse, né? Tirar uma coisa que no passado fez sentido, mas os lobbies são tão fortes no Congresso. E o que eu acho que é iníquo é só o executivo levar a culpa, né? Eu não tenho dúvida que uma questão como essa tem que haver um entendimento, seja na questão da Previdência, seja na questão de você retirar esses tipos de abstenção de receita que ocorreram e que tem que voltar, seja do ponto de vista também de vinculação do salário mínimo para efeito de ser base de remuneração também de aumentos de funcionários ou na parte da Previdência. São questões dessa natureza que têm efeitos enormes do ponto de vista de médio e longo prazo para a questão da relação dívida-PIB, entendeu? E aí, logicamente, vem a coisa das consequências sobre isso via taxa de juros, né? Agora, por outro lado, só para concluir, eu também não adianta nada você fazer um ajuste na questão do primário, de um superávit de 200 bilhões, se em juros você está gastando no ano 1 trilhão. Aí é uma engana que eu gosto. Mas a questão dos juros não tem muito a ver com a trajetória da dívida? Quer dizer, isso não pressiona a taxa de juros? Porque, por exemplo, a gente deu uma entrevista agora recente com o diretor da instituição fiscal, o Marcos Pestana. Sim. E ele diz que o relatório que eles fizeram agora diz que você precisa de um superávit de 2,1 na próxima década, quer dizer, por ano, durante 10 anos, para você ter uma estabilidade da trajetória da dívida, para você não ter uma dívida explodindo. Quer dizer, isso, se você está falando de 2,1 de superávit, é uma coisa... 2,1%. É um caminhão de dinheiro. E você fazendo um ajuste... Todo ano por 10 anos. Não.
com essa taxa de juros. Eu não sei o que ele usou de taxa de juros para ver a curva de crescimento da dívida vis-à-vis esse ajuste que está sendo feito. O fato é o seguinte, nós não conseguimos até agora fazer um ajuste e o meu medo é continuar o puxadinho, porque puxadinho ele não resolve estrutural, já vem outro, e o puxadinho ainda desarruma o que foi arrumado recentemente e o que sinalizou daquilo que é prioridade. Isso daí é claro. Esse é um caso emblemático. Caso emblemático. Num setor importante da economia. Você quer ver onde o Congresso no México poderia, que é a terceira perna daquilo que a gente falou aqui, de desoneração, na parte referente à Previdência e da parte de salário mínimo, e as emendas parlamentares, né? Porque o que a gente conhece, quando numa estrutura republicana, a principal norte quem dá para o programa é o executivo. O legislativo ele adapta a execução desse programa às suas necessidades fiscais e na qualidade daquele gasto dentro de um programa. Agora, você executar 50 bilhões... Sem programa, sem estratégia, né? Não, sem estratégia. A estratégia eleitoral, né? Também não é. Mas é ad hoc. É uma coisa que você não tem muita transparência para onde vai. Quem é que colocou 50 bilhões? Dá mais de 100 milhões para cada parlamentar. Nesse aspecto, o ministro Flávio Dino está sendo uma peça importantíssima na política econômica do país. Sem dúvida, tem que pôr regra nesse tipo de coisa. Então, essa parte que eu chamo da anarquia fiscal, isso não pode ser colocado em cima de um único poder. Esse é meu ponto. Então, daí, dada a fragilidade no momento da situação do governo federal, seja de não ter no passado como foi um peso que o partido tinha dentro do Congresso, seja nas estruturas que tem hoje na própria formação dos ministérios, isso gera um pandemônio. É uma situação muito... Eu não conheço algo dessa natureza nos últimos 30 anos aqui nesse país. É muito complicado. Como é que você enxerga a saída para esse imbróglio fiscal? Quer dizer, você viu nos últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro, o aumento, né, do poder do parlamento na execução fiscal, que é uma coisa muito... E ter disparado as emendas parlamentares também. Como é que se reverte isso? Uma sociedade democrática é necessário efetivamente uma grande negociação, um grande entendimento para que tenha condições mínimas. Agora, a minha preocupação é o seguinte, nós temos ainda os poderes não se conversando bem, se conversam não resolve, e ainda onde está polarizada a direita e a esquerda está pulverizada e a direita está pulverizada. Se você tivesse uma estrutura de centrão como você já teve no passado, ia ser muito mais fácil você tentar encaminhar isso, mas você não tem. A direita está internamente verificando quem será efetivamente aquele que poderia ser o condottiere. Ô, Benildo, você está me dizendo que o centrão faz falta? No caso, em tela está. Porque é aquela coisa, sempre pode piorar, e piorou. A situação política do país, que se soma a uma situação externa que não é nenhum passeio no parque, tá certo? E ainda onde a gente tem uma janela enorme de oportunidade para avançar, e a gente fica com essa coisa de não ter força na parte da interlocução, nem total, no executivo nem no legislativo. Me fala um pouco sobre a ABDIB, quanto tempo você está lá, o que vocês estão fazendo e qual é o papel da ABDIB? Perfeito. A ABDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, foi fundada em 1955, completou 7 décadas agora. Ela teve vários estágios que se ligam com o processo de desenvolvimento do país, né?
primeiro substituição de importação de bens de capital, onde você tiveram as grandes indústrias, Bardella, Villares, Confab, Cobrasma e tudo mais, uma indústria que se reestruturou no mundo, inclusive com grandes multinacionais que estão aqui, como a ABB, Siemens, e assim por diante. A partir da crise fiscal dos anos 80, o grande demandante que era bens de capital eram as estatais, era a Siderbras, a Eletrobras, Petrobras e tal. O modelo esgotou. Então, a entidade foi procurar alternativas de trabalhar a privatização de empresas da área de indústria propriamente dita e também de concessões e abrir concessões à iniciativa privada. Foi nesse período, mais ou menos 96, 97, que a BDIB permaneceu com a indústria de base, mas trouxe a parte de infraestrutura e começou a atuar na criação das agências reguladoras, né? E começou a trabalhar também na estruturação de projetos, e ela ampliou o seu leque de participações de associados, que antes eram basicamente fabricantes de equipamentos pesados. Aí depois entraram as construtoras, entraram o escritório de advocacia, porque a parte de regulação ficou forte, de mercado de capitais também ficou forte, de reequilíbrio de contrato. Quer dizer, é um novo ecossistema, porque Total. Você vê uma demanda necessária para a infraestrutura, para viabilizar esses projetos. Perfeito. E enquanto a indústria de base, especificamente, sofre com a redução da participação do setor da indústria na economia, né? Porque ocorreu no mundo, porque os vários países, a indústria siderúrgica ficou madura, a indústria o próprio setor elétrico, você veja que praticamente hoje você não tem hidrelétricas em construção, tá parando. Então, esses grandes fabricantes já tiveram problemas desses no mundo. Você tem aproveitamentos hoje basicamente na África, entendeu? E isso, efetivamente, fez com que houvesse uma redução desse segmento, mas os grandes players mundiais também estão aqui. Né? Você tem aqui, como eu falei, tem a GE, tem a WEG, que é uma grande multinacional brasileira, tem a Siemens, você tem... A WEG é um case. É maravilhoso. É incrível. É um termo que o pessoal não gosta de falar, mas é fato, né? É só ver o exemplo que teve na Coreia e no Japão. Campeão nacional existe, tá? Campeão nacional. E ele é fruto de política específica, né? Como foi também o setor de papel e celulose. Agora, você pode errar o setor. Agora, demonizar... Quando você acerta, a WEG é um belo exemplo. Nossa, pelo amor de Deus, maravilhoso. Maravilhoso. Então, você tem realmente os grandes fabricantes mundiais estão aqui presentes também. Né? É por isso que simplificar a discussão é muito, eu vou dizer, você paga um preço muito caro quando você simplifica simplesmente nessa discussão esquerda-direita, liberal, campeão nacional, não sei o que. Mais complexo. É muito mais complexo. O tecido social nosso não é fácil, não. E veja, isso que você está colocando, que, como eu te falei, entre as grandes construtoras, escritórios de advocacia, as empresas de engenharia, quando reduziu pela Lava Jato a participação nos investimentos das construtoras, nós trouxemos os fundos de investimento, tem Macquarie, tem Brookfield, tem Perfin, tem Galápagos. Por quê? São os grandes investidores de infraestrutura. E você tem as seguradoras, resseguradoras. Então, isso dá um caldo importante de cultores que são o BNDES, nós trouxemos para a BDIB, entendeu? A Caixa Econômica Federal, o BNB. Então, isso permite que você não está fazendo o projeto XYZ para atender fulano ou cicrano. Você está fazendo o projeto porque ele atende um fim específico de avaliação sistêmica da competitividade do país, do que é importante no segmento e que aquele projeto vai ser implementado. Então, isso tudo dá um sentido de ter uma visão de planejamento de médio e longo prazo
E é isso que os trabalhos da BDIB, nós todas as eleições nós produzimos um documento de propostas para os presidenciáveis. Você já está com esse documento pronto ou está Não, fazendo? não, ele está sendo trabalhado já, estamos definindo metodologias, estruturas. E a BDIB ela funciona na forma de comitês. Então, você tem comitê de rodovias, comitê de ferrovias, comitê de portos, de aeroportos, comitê de iluminação, De saneamento? saneamento, iluminação pública e assim por diante. E aí, todas as empresas têm lá, empresas de consultoria, tem estruturador, tem advogados, estão todos participando ali. Então, quando você discute um projeto ali, ele tem uma maturidade e a gente troca informações. Por exemplo, o BNDES teve uma participação enorme na questão da estruturação de saneamento. E você junta várias áreas do conhecimento, né? E cada uma... E o BNDES, praticamente em todos os comitês, está lá, ele ouve todo o mercado e ouve todos os players do mercado. Não é só o investidor. Ele ouve a coisa da segurança jurídica, da estabilidade, do retorno e tudo mais, entendeu? Agora, para a gente estar caminhando para o fim aqui dessa conversa, eu queria falar com o investidor, né? Vale a pena investir nesses projetos, comprar uma debênture mesmo sem incentivo fiscal? Esses projetos têm retorno? Esses projetos vão ter oportunidades? Tem projetos no forno para sair que vão representar oportunidades boas? Inequivocamente tem. Se você pegar para os próximos 2 anos, você tem um pipeline na área de rodovias espetacular. Ele com certeza são projetos viáveis e tudo mais. Nós devemos estar chegando com esses projetos a cerca de 30% da malha pavimentada rodoviária federal. Agora, eu ainda tenho 70% que ou eu coloco alguma coisa de recurso público para fazer uma estrutura de PPP ou transferir só a operação. Por quê? Porque você está pegando os projetos onde tem menos densidade econômica e que certamente sozinho a parte privada não vai resolver. Menos atraente. Menos atraente, mas os 2 próximos anos ainda tem, vai chegar a 30%. E aí que vem a questão fundamental que a gente sempre coloca, que é também a coisa da participação pública. Não existe no mundo infraestrutura sem recurso público. É o catalisando. É uma ladainha. Eu costumo dizer, eu falo, olha, não, mas você é estatizante? Eu falo, olha, eu fui um dos que estava no BNDES quando começou as privatizações. Depois do lado de cá, fui o que mais vendeu estatal. Se eu sou estatizante, eu não sei. Agora, eu conheço o retorno e sei qual que é a lógica do capital. Se não tiver retorno, não tiver demanda, não tiver densidade para você explorar a rodovia, você não vai explorar. Ninguém vai fazer isso. Não é assim que funciona. Aqui, a gente pode ver que nós chegamos a 34 bilhões em 2020 dos entes públicos nos 3 níveis de governo, né? A partir de 2023 foi para 52, agora está em torno de 50. Ele tem que ir para 80, 100. Ah, mas não. O que não pode é ficar nesse nível aqui. Você só perdia na relação investimento público sobre PIB para o Haiti. Nossa. Por quê? Porque quando teve a PEC do teto, você tinha o crescimento pela indexação normal das despesas correntes, né, de salário, e você cortava no discricionário, que era investimento. Só que o discricionário é que tem efeito renda e emprego para efeito da arrecadação. Você está entendendo? É esse que é a questão. Numa armadilha. Então, o que tem que ser feito aqui? Eu gosto do novo arcabouço fiscal. Ele tem algumas limitações? Tem, mas ele parte de um pressuposto. Praticamente eu estou fixando o mínimo de investimento para depois decidir o resto. E é isso que é definir prioridades. Então aí você tem que chamar o executivo e o legislativo, olha, vamos acertar a coisa da Previdência, vamos acertar a coisa aqui dos reajustes que tem, dos penduricados que tem. Os gastos tributários. Os gastos tributários. Né? E também das emendas parlamentares. Se eu te somar isso aqui que a gente está falando, está quase 1 trilhão. Entendeu? Então, não dá para fazer o ajuste. Não dá não. Agora não mexe errado. Então você deixa o penduricado, deixa isso, deixa aquilo e corta o investimento. Você vai cortando a carne.
e derramando sangue. Então, por isso, o investimento público é fundamental. E é por isso... aquele ciclo, né? Quer dizer, se corta, a atividade fica ali, né? Não é lá essas coisas. E o pior, quando você mexe no investimento, você está matando a sua capacidade de crescimento futuro, é o seu PIB potencial. Exatamente. Mas tem que ajustar. Tem que ajustar, então vamos ajustar no lugar certo. Eu não posso comprometer o meu futuro. E aí isso reflete na trajetória da dívida, que pressiona os juros, aí você pode pagar caminhão de dinheiro de juros. 1 trilhão por ano de juros. Fecha a conta. Benilton Sadini, muito obrigada por essa conversa. Eu espero que possamos ter outras oportunidades de estar conversando. Por favor, porque este é o tema do momento. Esse tema é muito importante. Eu te agradeço imensamente aqui. É um prazer revê-la. Fazia tempo que não nos víamos. Isso. E conte com a gente naquilo que você necessitar de informações e tudo mais. E deixo, desde logo, aqui você vai ver no final, a gente não chegou a aprofundar. Eu só queria dar o último depoimento, além dos problemas de curtíssimo prazo que nós temos aí com as debêntures e tudo mais, tem duas coisas que estruturalmente o país precisa resolver, já resolveu o FUND, qualidade de projetos. É o tratamento das agências reguladoras, que elas estão depauperadas hoje, elas estão praticamente tocando uma quantidade dobrada de serviço, com a quantidade de concessões que os projetos têm pela frente, e com metade da equipe. Então, elas precisam ter, e houve recentemente, no total das agências, corte ainda de 300 milhões. Poxa, é o que eu disse, é um contrassenso. Eu estou com um programa no setor de infraestrutura, nunca antes, e você corta os instrumentos de financiamento, você afeta o principal que te permite uma garantia jurídica, governança e tal, agência reguladora. Então, para onde vai? Então, esses são dois grandes obstáculos. E que se soma a esse também, e que hoje está sendo um gargalo na execução do programa, pelo atraso que tem nos projetos, é a questão do licenciamento ambiental. E também o fortalecimento da estrutura do IBAMA, que está depauperado também. Então, a gente tem trabalhado nisso. E vira e mexe, a gente vê o Congresso vir com algumas soluções mais heterodoxas de criar um órgão para que as decisões das agências passem pelo Congresso. E a questão ambiental, você tocou num ponto importante, quer dizer, não é para liberar geral. Não, a verdade é para fortalecer o IBAMA. Só quer ver um exemplo que eu dou, e que está lá no projeto de lei, como tem outras coisas que têm que ser melhor tratadas para você, de fato, aumentar a régua e tirar outsider dos projetos e querer fazer as coisas na galega. Uma delas é o grande acervo de estudos que tem nas áreas de concessões. Hoje, se você vai fazer um projeto numa área que já teve estudo, você tem que começar do zero. Então, a ideia é criar um banco de dados dessa discussão que já houve, já foi aprovada, já viram quais são os pontos principais, biodiversidade que afeta ali ou não. Então, isso a gente tem claro, tá? Na proposta, quando a gente trabalhou nisso em 2016, até hoje não foi aprovada a lei. E o outro ponto fundamental é você dar as diretrizes claras para não ter superposição de entraves entre municipal, estadual e federal. Então, você tem aqui uma questão que precisa ser devidamente bem normatizada numa lei, para você ter clareza. Isso é a desburocratização ou burocratização no sentido weberiano. Não é para fazer nenhuma traquinagem. E, no fim, essa história de você ter o banco de dados e fornecer para o investidor, você também está acelerando a análise do projeto sem fazer nenhum tipo de abrir porteira e passar uma boiada inteira, entendeu? Muito obrigada por essa entrevista. Obrigado a você pela atenção aí, tá bom? Você que ficou com a gente até agora, não esquece de compartilhar. E se você tiver mais dúvidas, manda pra gente, que a gente traz o Benilton aqui de novo para esclarecer.
Eu sou a Mara Luque, esse é o Além das Manchetes e a gente gravou aqui no Cine, no REAG Belas Artes.